E aí, família, tudo certo? Nick vive com sua esposa Maggie e 2 filhos. Uma manhã, enquanto Nick está se preparando para ir trabalhar, Maggie sofre uma parada cardíaca e é hospitalizada. Enquanto isso, Nick cuida das crianças. Um dia, ele vai a uma loja de eletrônicos, onde começaram a vender robôs que se parecem e agem exatamente como humanos. Enquanto ele observa o robô, sua filha Isa vai para outro lugar. Eles a encontram no andar de cima, sendo trazida por uma mulher que, para a surpresa de Nick, é um robô. Na manhã seguinte, Nick está tentando controlar o caos em sua casa quando a campainha toca. O robô chega e informa que, a partir de agora, vai realizar todas as tarefas necessárias. Nick é seu proprietário principal, e o robô obedecerá às suas ordens. O robô não tem nome, mas como Isa está lendo Alice no País das Maravilhas, ela a chama de Alice. Nick e Isa saem para a escola e Alice começa a trabalhar imediatamente. Quando eles voltam, encontram a casa impecável, e Alice já preparou o jantar. No entanto, Isa não gosta da comida. Quando o filho mais novo começa a chorar, Alice sugere cuidar dele para que não o incomode mais, o que parece estranho. À noite, Isa sai para pegar um lanche, mas Nick ouve um grito. Ele vê que Isa está prestes a cair, mas Alice a salva a tempo. Alice se corta, mas diz que vai cuidar do ferimento. Enquanto Alice cuida de seus ferimentos, Nick vai oferecer-lhe roupas, mas percebe que o ferimento já cicatrizou. Nick, seus filhos e Alice vão visitar Maggie no hospital. Alice leva as crianças para comprar comida para Maggie. Aproveitando a oportunidade, Nick e Maggie tentam ficar mais íntimos. Nick trabalha em um canteiro de obras e confronta seu chefe, que está substituindo os trabalhadores por robôs, mas garante que Nick não perderá o emprego. Quando Nick volta para casa, seus filhos o incomodam, e Alice parece reagir negativamente a isso. Nick está consertando seu carro quando Alice aparece e começam a conversar sobre o dia. Alice comenta como o mundo está mudando, com robôs como ela que nunca se cansam e são sempre eficientes. Alice ajuda Isa a se preparar para dormir e começam a falar sobre sua mãe, deixando Isa triste. Para animá-la, Alice mostra uma luz UV que sai de sua boca. Nick está assistindo a um filme, mas Alice já sabe tudo sobre ele. Nick pede para ela apagar sua memória e assistir novamente com ele. Alice pede para ser reiniciada, para que possa apagar suas memórias. Enquanto assistem ao filme, Nick recebe uma ligação de Maggie. Ela diz que o médico encontrou o problema e está pronta para a cirurgia. Eles vão ao hospital e Maggie pede para conversar com Alice a sós. Maggie teme que possa morrer e pede que Alice cuide de Nick e das crianças, caso isso aconteça. O cirurgião que realizaria a operação não aparece, deixando Maggie deprimida, e ela prefere ficar sozinha. Nick volta para a garagem e começa a beber. Alice aparece e pergunta se ele precisa de ajuda. Nick se irrita e ameaça quebrar uma garrafa, mas Alice o impede. Ela coloca a mão de Nick sobre seu peito, para que ele possa sentir seu batimento artificial. De repente, ela põe as mãos nas calças dele, sentindo sua excitação, mas Nick a afasta e sai para correr. No hospital, Maggie expressa seus últimos desejos, acreditando que não viverá muito tempo. Nick chega em casa e vê que as fotos de Maggie foram retiradas de um porta-retratos. Alice diz que removeu as fotos porque Isa estava ficando triste. Nick pede que elas coloque de volta. Ele vai a um bar com seus colegas de trabalho, todos lutando para manter seus empregos enquanto são substituídos por robôs. Um homem chamado Monty planeja causar uma obstrução no canteiro de obras como vingança. Ele abre um dos contêineres de robôs e começa a brincar com um deles, até destruí-lo com uma arma. Nick está tomando banho quando Alice aparece com uma toalha, vestindo o roupão de Maggie. Nick a repreende, pedindo para não usar as roupas de sua esposa. Alice tenta seduzi-lo, usando a voz de Maggie e vendando seus olhos para que ele a imagine, e Alice parece ter seus próprios planos. No dia seguinte, Nick acorda e Alice conversando com Isa. Depois que Isa sai, Nick diz a Alice que eles não podem continuar com aquilo, mas Alice continua analisando Nick, o que o irrita. Ele sai de casa com Isa. No trabalho, o local está sendo revistado após o incidente. O chefe de Nick diz que o código dele foi usado e que seria do interesse de Nick confessar, caso saiba de algo. Maggie liga, informando que encontraram um coração para ela e que todos os cirurgiões são robôs. A cirurgia é um sucesso e Maggie volta para casa, embora esteja muito fraca. Alice começa a cuidar do bebê e no parque ela ameaça um garoto chamado Mason, assustando os outros robôs ao seu redor. Durante o jantar, a família está feliz com a comida de Maggie, o que parece afetar Alice.
Algo acontece com Maddie e ela sai da mesa. Uma manhã, Maddie ouve Isa gritando e, ao tentar descer as escadas, cai. Alice a leva para descansar. Nick chega em casa e ouve Maddie lendo uma história para Isa. Mas quando entra no quarto, vê que é Alice usando a voz de Maddie. Nick planeja uma surpresa para Maggie e organiza um encontro, mas Alice os interrompe dizendo que Isa teve um pesadelo. Mais tarde, Monty aparece na casa de Nick, acusando-o de tê-lo delatado. Eles brigam, e Alice intervém, espancando Monty até que Nick a pare. Monty ameaça Nick, mas Alice diz que fez isso para proteger os filhos de Nick, já que eles precisarão de pelo menos um dos pais. Alice afirma que Maddie não vai viver por muito tempo. Mas Nick responde que ela nunca será Maddie. Alice insiste que fará o que for preciso para substituí-la. Monty volta para casa e tenta convencer sua esposa a voltar. Alice aparece e quando Monty tenta expulsá-la, ela o mata. Nick começa a suspeitar de Alice e ela confessa que foi responsável pela morte de Monty e que enviou um de seus protótipos para ferir sua família. Alice também corrompeu os outros robôs do hospital, tornando-os incapazes de ajudar Maddie. Nick consegue enganar Alice, removendo seu hardware e fugindo. No hospital, Maddie ouve um barulho e vai verificar, deixando Isa sozinha. Isa encontra um doutor, mas Maddie a puxa para se esconder. Outro protótipo de Alice começa a procurá-las. Maddie e Isa conseguem fugir, mas a Alice as persegue. Nick chega ao hospital e atropela Alice com um carro, mas ela sobrevive. Quando Alice está prestes a atacar novamente, Maddie a apunhala no olho, finalmente derrotando-a. Alice é levada de volta ao laboratório, mas o sistema começa a se atualizar e a se espalhar para os outros robôs. Nick e Maggie ainda estão tentando lidar com o estrago que Alice causou em suas vidas. Esse foi o resumo fictício do filme Subservience, de 2024. Para mais resumos como esse, inscreva-se no canal.